meus caríssimos alunos da disciplina de Teoria e Metodologia da História 1, mais uma aula da disciplina. E hoje nós vamos debater um texto do Jon Huijsen, intitulado Tarefa e Função de uma Teoria da História, e ele está inserido no livro Razão Histórica. Bom, para discutir um pouco esse texto do Huijsen, a gente tem que entender quem é o historiador. Portanto, cabe ressaltar que o Huijsen é um historiador alemão, nascido em 1938, ainda vivo, foi professor de várias universidades na Alemanha, fez doutorado na Universidade de Colônia na década de 60 e fez doutorado sobre a obra do Johann Gustav Droysen, ou seja, o historiador que nós discutimos na aula passada. Portanto, há uma ligação profunda entre as duas aulas e vocês vão perceber isso ao longo da aula. Algumas obras do Huijsen têm sido publicadas no Brasil, sobretudo porque dialogam teoria e metodologia da história com ensino de história. Portanto, é um historiador que está sendo bastante lido nesse sentido. Eu quero mencionar algumas obras para vocês. A primeira delas é Teoria da História, uma teoria da história como ciência, publicada em 2015. A outra, intitulada Cultura faz sentido, orientações entre o ontem e o amanhã, publicada em 2014. A outra, intitulada Aprendizagem Histórica, Fundamentos e Paradigmas, publicada em 2012. E a trilogia, que eu gosto muito, intitulada Razão Histórica, Reconstrução do Passado e História Viva, na qual o Huijsen faz toda uma abordagem teórica, metodológica, interpretativa e crítica sobre a relação da teoria da história com a vida prática dos indivíduos e com o ensino de história, sobretudo no História Viva, a questão do ensino vem para o centro do debate. Antes de entrar no texto propriamente dito, cabe ressaltar que nessa obra, Razão Histórica, o Huijsen procura compreender e problematizar os fundamentos e os princípios da ciência da história, obviamente pensando-os à luz da ideia de que eles são racionais. Na perspectiva dele, não há pensamento sobre a história que não esteja motivado por uma carência de orientação de sentido racional para a vida. É nesse sentido que o Huijsen procura entender como se constitui o pensamento sobre a história que se apresenta como ciência. É absolutamente sensato a ideia de que a história como ciência é um ramo que trata a história como ação dos homens no tempo de forma racional. E aí a questão da razão não pode ser ignorada quando ela é originada nas carências de orientação da vida humana. É nesse sentido que o Huijsen trata a ideia da teoria da história a partir da noção de racionalidade. E é nesse sentido também que a teoria da história, para ele, seria uma teoria da ciência da história. Em outros termos, a teoria da história analisa determinado conteúdo, buscando suas determinações racionais. E o que seria esse conteúdo? Ou seja, a gente tem que pensar nisso a partir do momento em que ele inicia o texto apontando, olha, o trabalho do historiador sempre é pautado na autorreflexão. Ele aponta que a autorreflexão é um elemento crucial no dia a dia da ciência. O processo do pensar história tornar-se-ia frágil caso o sujeito do conhecimento histórico não pensasse sobre si mesmo. Em outros termos, o cotidiano do historiador, o cotidiano da prática de pesquisa do historiador é a base natural para a teoria da história. E essa teoria é uma elaboração constante da reflexão do historiador sobre si mesmo. Em outros termos, é como se eu estivesse fazendo pesquisa e pensando o que eu vou fazer nesse momento da pesquisa, o que eu não vou fazer. É o historiador, usar a metáfora do filme, é o historiador construindo, fazendo um filme e pensando no making-off ao mesmo tempo. É o historiador produzindo a pesquisa e refletindo sobre como ele vai produzir essa pesquisa. É nesse sentido que a teoria da história cuida para que nenhum caso particular de determinado assunto histórico se desvencilhe da história como ciência, na medida em que o historiador está fazendo essa reflexão do tipo de ciência que ele está produzindo a todo momento. Portanto, na perspectiva do Huijsen, a produção da ciência histórica é dinâmica. Não há teoria da história sem articulação com essa capacidade do historiador em fazer uma autorreflexão no processo de desenvolvimento e aprofundamento do conhecimento histórico. Naturalmente que essa teoria da história na perspectiva do Huijsen tem um objeto,
E o objeto da teoria da história é justamente a pesquisa histórica. E a pesquisa histórica seria pautada por fatores e princípios fundamentais. E o Huelsen vai chamar esses fatores e princípios fundamentais de matriz disciplinar. E a matriz disciplinar, na perspectiva do Huelsen, pautada no Thomas Kuhn, é balizada por 5 elementos fundamentais, nos quais ele vai problematizando ao longo do tempo. E essa matriz disciplinar seria um conjunto sistêmico de fatores e princípios que regem a produção do conhecimento histórico. Desde o surgimento do conhecimento histórico na vida prática dos indivíduos, até a volta desse conhecimento histórico para a vida prática, há todo um processo. E é esse processo que o Huelsen vai esmiuçar com base na noção, na ideia de matriz disciplinar, que ele vai eleger 5 elementos. E esses 5 elementos seriam os seguintes: os interesses, que ele vai intitular que vai chamar de carências de orientação no tempo, interpretadas como história, ou seja, os sujeitos históricos se deparam com determinadas crises na história, ou crises na vida, ou crises em momentos políticos, crises econômicas, em que surgem carências de orientação temporal, ou seja, eles precisam saber como agir no tempo. É nesse sentido que esses interesses vão surgir como questões que as pessoas têm no tempo, dúvidas que as pessoas têm no tempo de como agir. E essas dúvidas vão ser captadas por historiadores e articuladas às ideias. E o que seriam as ideias? Perspectivas orientadoras da experiência do passado. Ou seja, as ideias transformam as dúvidas, as carências dos indivíduos em interesses pelo passado. Elas fazem com que o passado apareça como história. Elas organizam a interpretação que os homens fazem de si mesmos e do mundo. É nesse sentido que nós temos carências de orientação sendo transformadas em interesses dos indivíduos pelo passado. Ainda na carência de orientação, nós temos a vida prática, ela surge ali na vida prática dos indivíduos. A partir do momento em que historiadores transformam esses interesses, articulando-os com ideias, elas vão passar para a ciência especializada. É o mesmo como se eu for fazer uma pesquisa sobre a pandemia e eu vou pegar carências de orientação dos indivíduos na vida prática. Como agir diante da pandemia? Que mundo é esse? Como nós vamos agir a partir de então, quando surgiu lá no ano de 2020? E aí os historiadores pegam essas carência, ou seja, como agir diante da pandemia, e articulam ideias. E se eu pensar a ideia da pandemia e o como agir na pandemia a partir da ideia de progresso, eu vou entender que a pandemia é um desenvolvimento natural da humanidade. É um desenvolvimento natural que vai levar alguns indivíduos a morrerem e outros a continuarem vivos. A ideia de evolução está aí muito presente. Mas pelo contrário, se eu for pensar a pandemia a partir da luta de classes, que é uma outra ideia norteadora, dá para compreender que a pandemia seria o resultado da exploração capitalista e da degradação do meio ambiente, em que os seres humanos estão mudando o ambiente e automaticamente fauna, flora e etc. E gerando epidemias e pandemias. Ou seja, as carências de orientação se articulam às ideias. E a partir das ideias, os historiadores começam a fazer ciência especializada e articulam essas ideias a métodos de pesquisa. Ou seja, seriam regras da pesquisa empírica, maneiras pelas quais os pesquisadores lidam com os seus objetos de pesquisa, lidam com as fontes. E a partir das ideias e dos métodos, os historiadores também têm que apresentar a sua ciência num texto. Como um texto escrito, o produto dos historiadores são as formas de apresentação. Está aí a ciência ainda especializada. E o trabalho histórico vai se constituindo e volta para a vida prática dos indivíduos, a partir do momento em que se transforma e tem funções de orientação existencial, ou seja, responde às perguntas colocadas lá no momento das carências de orientação, dos interesses pelo passado. Percebemos que o conhecimento histórico, portanto, meus caros, nasce da vida prática dos indivíduos e volta para a vida prática dos indivíduos. Ele sai da vida prática, se transforma em ciência especializada e retorna para a vida
vida prática como uma função de orientação existencial. A matriz disciplinar é dependente da vida prática dos historiadores que se relacionam com ele como ciência. É interessante isso, a partir do momento em que o Rielsen traz para o centro do debate a ideia da matriz disciplinar, ele nos permite reconhecer que a história como ciência, ou seja, a Gestalt para os alemães, ajuda os homens em seus tempos a realizarem mudanças nas suas vidas práticas. A história nasce de dúvidas, de carências de orientação na vida prática dos indivíduos e volta como uma função de orientação existencial. Essa noção de matriz disciplinar do Rielsen tem 3 vantagens para o conhecimento histórico que são fundamentais. A primeira delas, ela consegue conciliar a escrita da história com a pesquisa empírica, que garante a validação do conhecimento histórico como científico. Muitos dos historiadores separam metodologia e interpretação das fontes, análise das fontes com texto escrito. Isso não é separado na perspectiva do Rielsen, está tudo articulado. Os historiadores lidam com o texto a partir do momento que fazem interpretação e lidam com as fontes no método. Ou seja, os historiadores têm uma articulação profunda entre as ideias, ou seja, a teoria, a metodologia e o texto escrito. A pesquisa e a escrita são articuladas. É uma primeira vantagem. A segunda, na contramão das acusações que o Friedrich Nietzsche fez aos historiadores no século XIX, num texto lá sobre a utilidade e desvantagem da história para a vida, o Rielsen concilia o conhecimento científico da história com a vida prática dos indivíduos. O Nietzsche tem lá um texto, eu recomendo para vocês, intitulado Sobre a utilidade e desvantagem da vida, da história para a vida, em que ele vai lá e descaracterizar a importância da vida para a vida, a importância da história para a vida dos indivíduos. E o Rielsen está respondendo aqui que o conhecimento histórico é fundamental para a vida dos indivíduos. O conhecimento histórico nasce de carências de orientação e desemboca e termina ou prossegue um ciclo dando orientação, dando função, como função de orientação para a vida desses indivíduos. Conhecimento histórico é cíclico e sempre há necessidade de um novo conhecimento histórico. E ele também, essa noção de matriz disciplinar, tem uma terceira vantagem, que é que o Rielsen esclarece por que a história tem que ser reescrita continuamente. Ou seja, os interesses pelo passado mudam. A ciência da história acompanha essa evolução das carências de orientação temporal. É nesse sentido que o conhecimento histórico tem uma função de suprir essas carências de orientação a todo momento em que elas surgem. É extremamente significativo isso, porque o Rielsen está trazendo para o centro do debate a ideia de que a história tem que ser reescrita continuamente por gerações, porque os interesses, as carências de orientação mudam. E, obviamente, funções de orientação também têm que mudar. Isso é muito importante na perspectiva do Rielsen. As carências são o desdobramento da ação e do sofrimento que os seres humanos devem experimentar no decorrer do fluxo histórico. E eles têm essas angústias e o historiador vem suprir essas angústias. A história tem essa necessidade. Ou seja, a relação do conhecimento histórico com a vida prática acontece de forma muito sutil e sofisticada. Não é quer dizer que o sujeito tem uma dúvida na vida prática, ele vai lá perguntar para o historiador. Não é isso. As dúvidas surgem de modo individual, se espalham para um modo coletivo e os historiadores têm interesses em pesquisar isso. E transformam essas dúvidas em pesquisa histórica, empírica, transformam em um texto histórico e esse texto histórico vai ter uma função de orientação existencial. Naturalmente, essa relação é muito mais clássica, é muito mais sutil do que aquela noção clássica de que a história seria capaz de prescrever fórmulas para ação política e moral. É aquela versão clássica da noção de que a história seria magistra vitae, ou seja, a história seria mestra da vida. É uma noção muito mais sofisticada porque é meio que imperceptível no dia a dia das pessoas. As carências vão surgindo, os pesquisadores vão pesquisando e vão respondendo essas carências e a humanidade vai fluindo. Aí eu lembro de Johann Gustav Droysen, quando a gente discutiu na aula passada, e o Droysen dizia que
a história seria a consciência da humanidade. Ou seja, o Huizen está ali trabalhando essa noção de um modo diferente, apontando, olha, a história tem relação com a vida prática dos indivíduos. Em outros termos, meus caros, nós temos que o conhecimento histórico é pautado naquilo que o Huizen aponta, pautado em carências de orientação da vida prática dos seres humanos. E os historiadores transformam essas carências em interesses pelo passado, articulados com ideias, utilizando uma metodologia de pesquisa, escrevendo isso em formas de apresentação e entregando para a sociedade como produto, como função de orientação existencial. Isso é muito interessante, essa articulação que o Huizen faz. E aí ele vai apontar, olha, qual que é o significado da teoria da história para o estudo da história? De acordo com ele, a teoria da história desempenha um papel de profissionalização didática dos historiadores. E teria uma primeira função que seria propedêutica, ou seja, uma introdução tecnicamente correta no estudo da história. A teoria da história cumpre esse papel. A teoria da história também cumpriria o papel de função de coordenação, ou seja, a teoria da história explicita a especificidade, a função e os limites do conhecimento histórico-científico. Ou seja, aquele estudante de história, quando está se profissionalizando enquanto historiador, vai perceber os limites da história como ciência ou não. Ela também tem uma terceira função, que seria a função motivadora. Ou seja, a teoria da história motiva a produção do conhecimento histórico, científico, mesmo com base em carências de orientação subjetivas dos pesquisadores neófitos. Ou seja, se você tem aqui uma produção do conhecimento histórico que é científica, automaticamente o historiador se pauta em carências de orientação. E a teoria da história mostra, olha, se pautar nas carências de orientação que são subjetivas, não descaracteriza a história como ciência. Nós temos também uma quarta função que é extremamente importante, que é a função organizadora. A teoria da história auxilia na gestão da quantidade do material de pesquisa, à luz da ideia de que a subjetividade estará sempre presente. Olha aqui o Huizen retomando o Droysen, ou seja, o Huizen não nega a subjetividade da produção do conhecimento histórico. A teoria da história está ali justamente para demonstrar, olha, o conhecimento histórico é subjetivo, mas nós temos regras empíricas, nós temos metodologia da pesquisa histórica, nós temos cientificidade racional. É nesse sentido que essa função organizadora se materializa. Nós temos também a função de seleção e fundamentação, de acordo com Huizen, que seria o modo pelo qual a teoria da história contribui no tratamento das fontes por parte dos historiadores, dos temas, sempre tendo em vista as questões colocadas, ou seja, sempre tendo em vista as carências de orientação dos seres humanos no tempo. Nós temos também uma função que é a função mediadora, a última função da teoria da história para o estudo da história, em que a teoria da história ajuda a pensar a pesquisa histórica e a sua relação com a prática profissional dos indivíduos, sempre primando por elucidar que o historiador também está inserido em um tempo histórico. O historiador também faz parte do procedimento, do tempo, do fluxo histórico. Isso é fundamental, essa mediação entre a pesquisa histórica e sua relação com a prática profissional e o historiador nesse interim. O Huizen também traz para o centro do debate o significado da teoria da história para a pesquisa histórica em si. E aí ela tem praticamente as mesmas funções que ela teria para o estudo da história, mas com algumas diferenças. Vejamos, uma primeira função seria a função propedêutica, ou seja, uma introdução tecnicamente correta no processo de pesquisa histórica. Uma segunda função seria a função de coordenação, ou seja, a teoria da história fornece os critérios para a pesquisa com base em teorias, métodos e conhecimento histórico empírico e explicita as funções e os limites do conhecimento histórico. Essa função de coordenação é extremamente importante, é o que essa disciplina de teoria e metodologia da história nossa praticamente faz, é o que a disciplina de projetos de pesquisa em história faz, ou seja, ela coordena, ela fornece critérios teóricos, metodológicos, de conhecimento histórico-científico, demonstrando os limites do conhecimento histórico e até onde você, pesquisador de história, pode chegar. Nós temos também uma terceira função, que é a função motivadora. Ela motiva a produção do conhecimento histórico-científico, tendo em vista a relação desse conhecimento com a vida prática dos indivíduos. Ou seja, a teoria
teoria da história demonstra com a função motivadora aos historiadores que eles têm que fazer pesquisas articuladas às necessidades da vida prática dos indivíduos. Uma quarta função seria a função organizadora. E o Hilsen traz para o centro do debate a ideia de que a função organizadora auxilia na organização do saber disponível para a formulação de novas questões que norteiam as pesquisas. Ou seja, a função organizadora traz para o centro do debate as carências de orientação temporal e as respostas que elas já tiveram. E os historiadores vão organizar isso para tentar responder novas questões, para poder fazer novas pesquisas. Nós temos uma quinta função, que é a função teórica de fundamentação. E aí, nisso, o Hilsen traz para o centro do debate e diz que é um tipo superior de função com relação às demais já tratadas, porque ela contribui para o estudo da própria ciência da história e os seus paradigmas. O Hilsen vai chamar de progresso cognitivo de nível superior. Ele vai apontar que a teoria da história permite estudar mudanças no tratamento das carências de orientação temporal, com base em novas perspectivas orientadoras. As mudanças na historiografia vão ocorrendo na medida em que as carências de orientação do tempo presente vão surgindo. Em suma, meus caros, nós temos que a função teórica de fundamentação, de acordo com Hilsen, permite historiadores observarem e perceberem mudanças de paradigma e promoverem mudanças de paradigma no conhecimento histórico. Seria basicamente a teoria da história norteando a mudança, por exemplo, de uma perspectiva na França, de uma escola metódica francesa para a escola dos análises. Ou então, da escola dos análises para a chamada nova história, ou nova história cultural. É nesse sentido que o Hilsen traz para o centro da reflexão a ideia de que a função teórica de fundamentação permite à teoria da história observar os seus próprios princípios à luz das carências de orientação da vida das pessoas. A história seria uma espécie de guia normativo para a teoria da história observar essas carências de orientação e fazer as mudanças de paradigma. A teoria da história se transforma num laboratório epistemológico, ou seja, a teoria da história auxilia na mudança de paradigmas do conhecimento histórico. Isso é fundamental, de acordo com o Hilsen. O Hilsen também aborda o significado da teoria da história para a historiografia. E é nesse sentido, a gente tem que caracterizar a ideia de que a historiografia, para ele, é o produto do trabalho intelectual dos historiadores. Ou seja, são as obras escritas dos historiadores. Portanto, as mesmas funções da teoria da história para o estudo da história e para a pesquisa histórica valem para a historiografia. E, ao mesmo tempo, o Hilsen traz a ideia acrescentando uma função diferente, que ele vai chamar de função racionalizadora da pragmática textual. A função racionalizadora da pragmática textual contribui para o entendimento de que o procedimento de escrita da história é racional, tal como o procedimento de pesquisa. A teoria da história contribui para o entendimento de que, ao escrever, o historiador é influenciado a todo momento pelo processo de pesquisa. A teoria da história, nesse sentido, contribui para o entendimento de que, ao escrever, o historiador atende a necessidades racionais de responder às carências de orientação que são subjetivas, mas que são colocadas no início da pesquisa e passam por um tratamento científico. Isso é fundamental na perspectiva de John Hilsen. Enfim, finalizando já o texto do Hilsen, nós temos aquilo que ele caracteriza e problematiza do que seria o significado da teoria da história para a formação histórica. E o que ele chama de formação histórica? Ele chama de formação histórica todos os processos de aprendizagem em que a história é assunto, mas não é um meio, não é assunto para meio de profissionalização, ou seja, não é assunto entre historiadores ou estudantes de história. Basicamente seria o ensino de história nas escolas e os meios de comunicação de massa. Jornais, cinema, TV, revistas, websites, blogs e etc. Ou seja, tudo aquilo que ensina a história, mas não é especificamente do ponto de vista para alguém que quer profissionalizar-se, seria a formação histórica dos indivíduos. E é nesse sentido, o Hilsen caracteriza uma função fundamental, que a gente já tocou nisso há algum tempo já ao longo dessa aula, que é a ideia da função didática de orientação. Aqui, a função didática de orientação explicita a relação intrínseca da vida prática dos indivíduos com a história-ciência, ou seja, com aquilo que os alemães chamam de Gestalt.
Ou seja, a relação que a história tem com a vida prática, a história tem uma função de orientação, a história atende, busca responder a carências de orientação das quais ela própria surge. Vamos voltar àquele círculo virtuoso em que a história surge das carências de orientação, transforma essas carências em interesses a partir de ideias, utiliza métodos de pesquisa, utiliza formas de apresentação desse conteúdo, e esse conteúdo tem função de orientação existencial na vida prática dos indivíduos. Isso é fundamental para os historiadores compreenderem o que seria a matriz disciplinar para Jörn Huizen. Huizen, de algum modo, está aqui debatendo aquilo que Johann Gustav Droysen discutiu no século XIX e aquilo que Michel de Certeau discutiria também ao longo do século XX, a ideia da operação historiográfica. Ele está deixando claro para a gente todo o ciclo de vida da história, do conhecimento histórico. E é um círculo virtuoso que nunca para. Essas carências surgem, os historiadores respondem dando uma função, as carências surgem, os historiadores respondem. Esse círculo que ele constrói, desenha literalmente no texto, é fundamental para entendermos o conhecimento histórico. E essa função de orientação, ele destaca que é o significado fundamental da teoria da história para a formação histórica. É nesse sentido que a gente já vai se encaminhando para o trecho final da aula, e eu quero só fazer algumas considerações finais sobre a obra do Jörn Huizen, sobre esse texto especificamente do Jörn Huizen. Grosso modo, a gente pode fazer uma síntese apontando que ele chama atenção para o procedimento de autorreflexão proporcionado pela teoria da história, e que é fundamental na produção do conhecimento histórico, mas que, porém, é muito pouco debatido pelos historiadores. A matriz disciplinar, nesse sentido, consiste num quadro sistêmico da produção do conhecimento histórico, muito preciso. Nós temos os interesses, nós temos as ideias, os métodos, as formas e a função de orientação existencial. E o historiador está inserido nesse procedimento todo, o pesquisador em história. Ele traz para o centro do debate a ideia da relação da história com a vida prática dos indivíduos, sem abdicar do caráter científico do conhecimento histórico. E ele demonstra a importância da teoria da história, tendo como objeto a matriz disciplinar, no estudo da história, na pesquisa histórica, na historiografia e na formação histórica. Portanto, meus caros, nós chegamos ao final dessa aula sobre Jörn Huizen, sobre esse texto Tarefa e Função de uma Teoria da História, presente nessa obra Razão Histórica, com uma ideia fundamental, uma tese fundamental. O conhecimento histórico é racional, é científico e é intrinsecamente articulado à vida prática dos indivíduos. Ele surge de carências de orientação dos indivíduos no tempo e vai buscar responder essas carências como uma função de orientação existencial. Obviamente, depois de passar por todo um tratamento científico. O conhecimento histórico é fundamental para a vida prática dos indivíduos. Enfim, eu me despeço de vocês agradecendo pela audiência da aula, agradecendo por assistirem a aula e desejando excelentes estudos sobre o texto do Jörn Huizen. Um abraço a todos.